TV Com, canal 22. Líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Alô, amigos da TV Com, canal 22, o canal, a rede da família assisense. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis, através de seu presidente, Antônio Eurides Riso, que nesse momento nós estamos para apresentar as notícias do Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis em relação à atividade desse sindicato durante o mês de agosto e parte desse mês de setembro de 2011. O que nós queremos dizer é que nós temos 3 convenções coletivas de trabalho. A primeira é com data base 1º de julho de 2011, ainda não foi assinada para os empregados em farmácias e drogarias de nossa base territorial. Atualmente, o sindicato, com a convenção coletiva, que teve seu vencimento 1º de julho, a data base, mas anterior a 1º de julho, o salário dos empregados em farmácias e drogarias estava ainda em um valor que nós vamos aqui dizer aos nossos amigos telespectadores. Por exemplo, balconista, vendedores, comissionista ou não, estava em R$ 1.064, deve subir de acordo com o aumento que virá. Técnicos em farmácia também, R$ 1.064. Empregado gerente de farmácias e drogarias, R$ 1.841. E auxiliar de farmácia com manipulação, R$ 850. Empregados motorizados, entregadores, 835. Empregado geral, 760. Faxineiro, 615. E office boy, empacotador, 545. Então, esses salários, a partir de 1º de julho, deverão ser corrigidos. O que a gente discute aqui, que a gente chama a atenção dos amigos telespectadores, é a falta de respeito dos empresários com referência ao ajuste salarial. A questão salarial é a esperança que o empregado tem que o sindicato conquiste alguma coisa melhor para a família comerciária. Porque se trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalha-se à noite, especialmente na área de farmácia, existem os plantões, existe uma força de trabalho muito grande que beneficia a sociedade. Então, em compensação, quando a gente vai negociar, os empresários pedem até para que se faça greve, porque eles não têm aquela atenção que deveriam ter com os sindicatos, com os trabalhadores. Portanto, fica aqui, lamentamos que até hoje, nós estamos no começo de setembro, não temos ainda os pisos dos empregados em farmácia. Nós também estamos já com a data base vencida da 2ª Convenção Coletiva de Trabalho, são os empregados que trabalham no comércio em geral, em supermercados, em lojas, enfim, todos os compartimentos de atividade comercial que atende o público, de segunda a domingo. E nós estamos com essa negociação também paralisada, já tivemos 2 ou 3 reuniões, a nossa comissão formada de presidentes de sindicatos, principalmente das grandes regiões de São Paulo, em contato com a Federação do Comércio, mas não existe um diálogo que possa chegar numa conclusão. O que existe é uma resistência contra o aumento salarial dos empregados, né? Porque a data base se vence, nós começamos a fazer o processo, encaminhamos o processo muito antes da data base, que esse é o compromisso que nós temos. Nós temos um apoio integral da categoria. E todos os empregados no comércio, que eu já disse anteriormente, de farmácia. Agora os empregados do comércio em geral ficam numa expectativa, ligando para o sindicato, querem saber por que não se assina, se é o sindicato que não assina, ou por que não assinam os empresários representando a parte patronal da Federação do Comércio. Lamentamos também que esse fato se registra aqui, nesse momento, pelo Sindicato de Empregados do Comércio de Assis, porque a nossa intenção seria caminhar junto, né, parceiros na vida, como nós somos, os comerciantes, mas que tivesse um pouco mais de respeito com os aumentos dos trabalhadores, que lamentam todos os dias por telefone, sabendo por que não existe essa compreensão por parte dos empregadores. Porque remarcar o preço da mercadoria, se remarca cedo, se remarca tarde, se remarca no outro dia, mas o salário é uma vez por ano. Isso se discute muito. Por quê? Quando deveria ser uma parte acessível e muito prática dos empresários. E também, por último, nós temos a convenção coletiva das concessionárias de veículos, que a data base é 1º de outubro agora também de 2011.
há uma discussão, o 5DIV, que é o sindicato patronal, também fica segurando, não discute, não programa reuniões, enfim, a luta de quem dirige o sindicato é muito difícil e se toda vez for para São Paulo fazer uma reunião, discutir e voltar sem resultado, esse é o grande prejuízo. O que a gente vê é com o aumento do custo de vida que nós temos hoje, em relação àquilo que nós falamos sobre salário, com a recente aceleração da inflação, voltou à tona o antigo discurso desaforado de analistas econômicos e empresários, segundo os quais os preços sobem por culpa de aumentos reais do salário exigido pelos trabalhadores. Isso não é verdade. Essa é uma colocação até que desabona na categoria dos trabalhadores, mas o que existe inflação, aí está para que o governo controle. E o governo está muito preocupado com a inflação, né? Porque, como disse aqui, o empresário remarca o dia que ele quer, a hora que ele quer, de cedo à tarde e até à noite. Mas o trabalhador não tem como reformular o seu salário. O sindicato também não tem força. Por quê? Quando a gente fala em governo, nós queremos retomar aqui uma passagem até política dos anos de 1996, quando o governo federal, que era Fernando Henrique Cardoso, né, o que a gente critica aqui também, que é do partido PSDB, como nós criticamos agora atualmente o PMDB, que força a colocação de ministro, tira ministro, e a própria presidente da República se vê assim, com esses caciques na frente e prejudica até a política econômica do país. Então, voltando lá no período de Fernando Henrique Cardoso, ele determinou o seu lobby lá junto ao Congresso Nacional, né, o neoliberal, voltou para a formação de um banco de horas. Ora, o trabalhador para trabalhar vivendo sem comer, trabalhando sem comer, trabalhando sem receber, isso é uma afronta. Essa é a questão também que nós temos aqui a discutir sobre o funcionamento do comércio. Nós temos inflação. Por exemplo, juros durante o ano já está em torno de 15% a 20% em cartões. Isso sem contar aquelas despesas normais. A inflação hoje está em torno de 8% e quase 8,50%. Os aluguéis subiram mais de 8% durante o ano, além da taxa Selic. E a grande decepção é o dinheiro na poupança. O dinheiro na poupança hoje do brasileiro rende por mês 0,56 ao mês. Depois diz que se você colocar no CDB, ou daquela aplicação que nós falamos com rendimento maior que a poupança, existe o imposto de renda. Então o governo trabalha com IOF, com imposto de renda, com todo tipo de arrecadação. E o trabalhador não tem como reagir. Os trabalhadores aposentados esperam maior empenho neste segundo semestre legislativo perante as diversas reivindicações trabalhistas. Nós temos no Congresso Nacional a discussão da redução do horário de trabalho de 44 para 40 horas. Nós temos também sem redução de salário, essa é a grande questão. Mas sabemos que o grande grupo econômico encaminhado dentro do Congresso Nacional, liderado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, né, todos esses que estão no poder econômico, porque existe aqui uma liberdade assim. O empresário vive no meio dos trabalhadores, mas os trabalhadores não têm como subir um grau mais, estar junto com os empregadores, com os econômicos, o poder econômico, que se centraliza no Congresso Nacional. Então, nós verificamos que também a questão de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salário, está muito difícil. Como também a gente espera que nesse segundo semestre as reivindicações trabalhistas do sindicato, do sindicalismo brasileiro, possam alcançar sucesso, especialmente quando nós falamos da regulamentação, estamos falando, dormindo e falando todos os dias sobre a regulamentação da profissão de comerciário. Nós não temos regulamentação. Então, o comerciário, nós falamos comerciário porque se intitula um trabalhador que trabalha no comércio, mas ele não tem uma profissão regulamentada pela nossa legislação federal.
a gente está nessa expectativa. De outro lado, a gente vê que também nós estamos vendo alguns processos, né, dentro do Congresso Nacional e projetos de lei para reduzir, né, a questão dos direitos trabalhistas. Então, por mais que a gente faça, por mais que você corra, por mais que você lute para fazer com que o trabalhador tenha o seu salário digno, que ele possa conquistar, que o filho dele possa estudar, que a esposa também possa ter um certo conforto na família, nós verificamos que isso tudo é difícil. E aqui, por final, nós queremos lamentar também o grande número de empregados dispensados que já passaram as decisões por esse sindicato. Nós tivemos até agora 936 dispensas de empregados no comércio, comerciários, trabalhadores no comércio, balconista, caixa, vendedor, todo tipo de atividade do comércio, né? 936 dispensas de comerciários com mais de 1 ano de registro em carteira profissional. Isso tudo em função dessa economia que a gente se orgulha de ser brasileiro. Quem não se orgulha de ser brasileiro numa situação econômica como atravessamos atualmente? Mas esta regulamentação da dispensa sem justa causa, o governo do Lula, o governo da Dilma ainda aceita isso sem qualquer deslize político. O que os governos federais fazem, como foi Fernando Henrique Cardoso, como foi o Lula, como está sendo a Dilma, é mais agradar a classe política nacional do que atender às reivindicações, tanto é da força sindical, da CUT, enfim, do sindicalismo de uma forma geral. Porque aqui a gente vê que fora do país, né, a situação econômica, a situação social se torna cada vez mais difícil quando se olha para a Ásia, quando se volta os olhos para a Europa, quando se volta... Enfim, essa situação do Brasil, a gente se orgulha de ser brasileiro, porque aqui nós temos liberdade, embora nós temos muita dificuldade econômica, temos inflação, temos aqueles que aproveitam dos trabalhadores na jornada de trabalho, das 8 às 18 horas, muitos cumprem muito mais, não recebem hora extra. Enfim, a gente tem uma esperança também que os tribunais respeitem mais as reivindicações dos trabalhadores, seus pleitos e tudo aquilo que nós falamos aqui, né, para a defesa e para que o empregado tenha um pouquinho mais de sustentação, como diz o velho jogador de futebol, seja um leitinho a mais para a família. Então nós agradecemos essa oportunidade, a TV Com, Canal 22, a TV da família Assisense. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, porque nós aqui fazemos o possível em continuar defendendo a categoria, defendemos a cidade, representamos a CIS, né, fazemos parte da sociedade e queremos que esse país caminhe como junto todos nós possamos ser uma comunidade única em benefício de um país que é muito grande e muito atento ao que nós brasileiros defendemos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.